Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. O Senhor quer derramar o teu Santo Espírito sobre a sua vida. Meus irmãos, muitas das vezes nós achamos que somos dono do nosso próprio nariz. Quantas das vezes nós achamos assim, a vida é minha e da minha vida cuido eu? Mas não é assim, não é desse jeito. Deus te deu liberdade. Sim, amém. Mas não é assim. Não é desse jeito, não é dessa forma. Não é porque a vida é sua, você pode fazer o que você bem quer e bem entender. Por que, Wênio? Porque existe o tempo para nascer, comer, dormir e morrer. Todos nós iremos morrer. Hoje, ou amanhã, ou outro dia. Mas isso vai acontecer com cada um de nós. Após a morte, existem dois destinos: céu ou inferno. E você pode dizer para mim, e o purgatório? Sim, mas é 2 vias, não é 3. Como assim? Se você morrer sendo salvo, você vai para o purgatório e depois vai para o céu. Mas se você morrer em estado de pecado, você vai para o inferno. Se você morrer em estado de graça, purgatório. Se você morrer santo, céu. É claro que é muito difícil a pessoa ir diretamente para o céu. A maioria das vezes nós iremos para o purgatório. Lá nós vamos purgar, nos purificar, pois nós não somos perfeitos. Nós caímos, nós ofendemos a Deus todo instante, todo momento. Mas existe 2 vias, amém? Você já entendeu muito bem que existe céu e inferno. E você sabe que também que é raridade você ir diretamente para o céu, que a maioria das vezes nós iremos passar pelo purgatório. Mas vamos entender somente as 2 vias aqui. Então, sendo assim, não é morreu e acabou. Ou você vai para o gozo eterno, ou você vai para o sofrimento eterno. Se eu perguntar para você agora, você vai dizer: eu quero ir para o céu. É claro, essa pergunta é óbvia. E essa resposta também é óbvia. E você vai dizer isso porque todo mundo quer ir para o céu. Mas o detalhe é: não basta você me responder e dizer que quer ir para o céu. Não basta. Porque talvez pode ser palavras soltas ao vento. Você precisa ter atitudes de uma pessoa que quer ir para o céu. Porque aqui você já pode ver o céu. Na sua mente você tem que estar convencido que você quer ir para o céu. Entende? Você está entendendo muito bem? Porque tem gente que até vai à missa, até vai ao grupo de oração, pastoral, movimento, mas a sua mente anda lá no mundão. Entende? Só o corpo. Não sei se você já ouviu aquela expressão, mas é sentido de brincadeira, mas com tom de verdade. Aquele que muitas vezes fala assim, corpo presente, que celebra a missa de corpo presente. É assim, muitas vezes você tá assim, somente o corpo, mas seu pensamento tá pós a missa. E você tá lá bem assim: pelo amor de Deus, padre, para de falar, termina essa missa logo que eu preciso curtir a minha vida. Entende? O padre pode até perguntar: quem quer ir pro céu? E você levanta a sua mão e fala: eu quero, glória a Deus, aleluia. Mas dentro você tá falando: acaba logo essa missa, padre, pelo amor de Deus, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir pra balada, eu tenho que curtir, eu tenho que namorar, eu tenho que estar. Entende? Então não adianta você simplesmente falar, tem que viver. E o Senhor quer derramar o teu Santo Espírito sobre a sua vida. Só que na igreja você dá um de santinho e fora da igreja você dá um de demoninho. Então isso é contraditório. Meio termo não serve, não adianta. Para Deus
Deus não quer ou tudo ou nada. Meu irmão, você precisa entender essa realidade. Você precisa sair do muro. Ou você é católico ou você não é. Não existe meio termo. Entende? Você tá entendendo? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. É uma coisa aqui eu quero que você entenda muito bem. Não existe a pessoa dizer assim: eu sou meio mineiro e meio baiano. Não existe. Ou ele é mineiro ou ele é baiano. Não tem como a gente dizer meio. Talvez porque a mãe dele é mineira e o pai dele é baiano. Não tem. É onde ele nasceu. Ele nasceu aonde? Ele nasceu na Bahia, então ele é baiano. Ele nasceu em Minas Gerais, então ele é mineiro. Você decide, não existe metade. Entende? Como assim, Wayne? Você pode falar com a boleira, a mulher que faz bolo, falar assim: ó, eu quero um bolo, eu quero a metade dele de chocolate e a metade dele em um trufado. Ela vai fazer. Você vai dizer: eu quero ele de chocolate e do outro a metade chocolate amargo. Ou então chocolate e outro chocolate branco. Ela vai fazer? Ela vai fazer. Só que ser de Deus não tem como meio. Você normalmente, na sua casa, você divide o almoço. Sua mãe fez lá uma quantidade de... Você fez feijão, arroz, macarrão, abóbora, salada, suco. E você pega o suficiente para você, mas deixando para os seus outros irmãos e para os seus pais. Então você divide, há uma divisão. Mas para Deus não há essa divisão. Deus é da planta do pé até sua cabeça, você tem que ser todo dele. Você tem que ser do Senhor na atitude, pensando e falando. Entende? Os seus atos têm que ser, de fato, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Entende? E você precisa entender esse detalhe. Não existe dizer: hoje eu sou católico, amanhã eu não sou. Eu sou apenas católico só quando eu tô na missa. Não, para Deus não existe isso. Você precisa entender essa realidade. Entende? Você tem que entrar na sua empresa às 7h30 e você sai às 11h30. E você, naquele horário, você está exercendo como funcionário. Pós-funcionário, você agora não é mais funcionário, agora você é pai de família. Você é casado. Você agora vai ter que passar no trabalho, se você pegar ela, pegar na escola, pegar seus filhos, porque agora a sua função não é realizar as atividades do seu trabalho, mas agora é realizar a função como pai, como esposo, como marido. É realizar essas atividades. O trabalho agora é pós-retorno, às 14 horas. E, entende? Só que na igreja não é assim, somente quando você entra na igreja. Quando você tá na igreja, não. Na igreja, você é católico na missa, pós-missa, antes missa, durante missa, na igreja, fora da igreja. Você está entendendo muito bem? Então, você precisa entender essa realidade. O Senhor, Ele quer derramar o teu Santo Espírito sobre a sua vida. E o que é esse derramar? Eu não sei se você já presenciou, mas eu creio que você já ouviu isso, sua mãe dizer, quando ela tá fervendo o leite e ela perde a atenção, ela tira o olho do leite, do leiteiro, o leite chega a derramar. Derrama. É quando você tá enchendo uma vasilha na torneira de água e você acaba distraindo, acaba o quê? Transbordando, derramando. Então o Senhor quer derramar. Mas Ele quer derramar o teu Santo Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Mas entenda o que eu quero que você entenda. O Senhor, o que Ele quer derramar em nós? Uma força para a gente vencer e superar as tribulações e dificuldades do nosso dia a dia. O Senhor quer nos enriquecer de dons e virtudes. O Senhor nos quer capacitar, forjar em mim e em você homens fortes para a batalha.
para a diversidade do dia a dia. E assim o Senhor quer derramar o teu Santo Espírito na nossa vida. Mas deixa eu te dizer aqui, talvez você vá à missa, e é isso que tem que acontecer. Eu e você, nós precisamos ir à missa mesmo. Nós precisamos participar da missa. Só que a missa não é quando você tem tempo. Não é quando você não tem nada para fazer, não. A missa é algo que você e eu temos que ir pelo menos aos domingos. Pelo menos. Entende? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Imagine um carro. O carro, ele preenche o tanque. Ele abastece o tanque. E se ele... mesmo ele anda... mesmo assim, que o tanque dele tá cheio, ele vai precisar retornar ao posto de gasolina, que ele precisa encher novamente o tanque para continuar dirigindo aquele carro. Porque senão vai acabar a gasolina e não tem como mais andar. Entende? E assim é eu e você. Precisamos sempre do Espírito Santo. Precisamos sempre estar na igreja, pois nós somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor para que nós possamos ir para o céu, para o paraíso. Precisamos da igreja, porque é a igreja que nos dá os sacramentos, especialmente da reconciliação, que é confessar nossos pecados. Talvez você é batizado, crismado, casado, mas você não confessa mais e você não vem na missa. Meus irmãos, toma cuidado, porque você está indo pelo caminho largo. E nós precisamos, como católico, ir pelo caminho estreito, que é a missa, e procurar o tribunal da misericórdia. Pois o Senhor quer derramar o teu santo sobre nós. E onde ele derrama é na igreja. Onde ele derrama é através da Santa Missa. Onde ele derrama é no tribunal da misericórdia. Onde ele derrama é nas pastorais. É nos movimentos. É quando tem a adoração ao Santíssimo. Entende? Você pode rezar o texto na sua casa? Claro, pode e deve. Mas mesmo você rezando na sua casa, parabéns. Mas você precisa ir à missa, receber o Espírito Santo através da missa, através do tribunal da misericórdia do Senhor. Você precisa entender isso. Entende? Como assim? Vamos entender uma coisa. Tem muita gente... Quantas vezes a gente encontra muitos homens, acha que não precisa de nada, não depende de nada e tal. Ele porque... claro, você se alimentou, comeu o seu alimento, o café da manhã, almoço e janta, você pensa que você é o forte. Mas você não é. Deixa você adoecer, que você vai precisar ir ao médico. E olha, quando você tá no médico, você quando tá bem, você tá são, você pode até... Mas quando você tá doente, você vai... Você precisa de cuidados. E o médico vai cuidar de você, pois você não conhece o seu corpo. E olha, você vê o seu corpo todo dia. Você sabe o que você alimentou, você sabe o que você bebeu, você sabe tudo da sua própria vida. Mas você não sabe o que você precisa tomar, qual medicamento para você melhorar. Você precisa procurar um profissional de uma área, a área que o seu corpo precisa de fato de um medicamento, de um tratamento. E assim somos nós. O médico da nossa alma é o Jesus, é o Senhor Jesus. Claro que ele deixou o sacerdote, o presbítero, para esse tempo quando a gente está aqui na terra. Então nós precisamos de fato procurar o Senhor. Nós somos dependentes, meu irmão. É como... eu não sei se você hoje vê. Hoje existe... vamos aqui para o nosso smartphone. Você pega, carrega ele. Você carregou? Carregou. Ele deu 100%. Deu 100%. Você tirou da tomada do carregador. Logo ele vai baixando 99, 98, 97, 96. E daqui a pouco ele vai zerar. Então se você zerar, você não tem como mais usar o aparelho. Então você precisa novamente conectar ele à energia. O celular ele pode ser potente. Ele pode ser bonito. Ele pode ter sido muito caro. Mas ele precisa voltar para a tomada. E assim é eu e você, meu irmão. Você e eu precisamos de Jesus. Você e eu precisamos da Eucaristia. Você e eu precisamos voltar ao tribunal da misericórdia do Senhor. E entenda uma coisa aqui, deixa eu dizer.
Se você confessa pelo menos uma vez no ano, desculpa, é muito pouco. Se você vai na missa todos os domingos, parabéns. Mas se você tem a oportunidade de ir mais, vá, meu irmão. Porque você é dependente. E o Senhor, através da missa, através da adoração, através da confissão. Eu tô falando missa e confissão porque são aqueles que a gente pode receber várias vezes, inúmeras vezes. Então, você precisa ir. Você precisa estar diante do Senhor sempre, meu irmão. Para com isso de achar que você é forte, você é poderoso. Isso. A Santa Missa, o Tribunal da Misericórdia do Senhor, é para pessoa magra, cheia, é para pessoa alta, baixa, é para pessoa rica, simples, é para todos nós. Você tá entendendo? Não existe exceto. Não existe somente para aquela pessoa. O Espírito Santo é para todos. E nós usamos todo dia, toda hora, todo instante. E assim, eu e você precisamos pedir ao Espírito Santo de forma diária e contínua. Nós não podemos cessar nossas orações e nossas preces. Para de ser tolo, meu irmão. Para de ser tolo, minha irmã. Só que o maior problema, meu irmão, que estamos participando da missa corpo presente. Esse é o maior problema meu e seu. Nós não podemos participar da missa corpo presente. Tem que ser corpo e alma. A nossa atenção precisa estar na palavra, na Eucaristia. Porque Deus, Ele quer falar, Deus quer nos alimentar, Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos nutrir, cada um de nós. Mas você precisa de fato querer e desejar essa água viva. Porque você imagine só, meu irmão. Você imagine só. Você tem água no filtro para beber, não tem? Tem. Mas só que você tá com sede, não está? Tá. Só que você não levanta para ir ao filtro beber. Você vai continuar com sede? Vai continuar com sede. Você tem água à sua disposição? Tem água à sua disposição, mas você não foi buscar, você não abriu a boca para beber. Entende? Você tá na missa, mas você não tá prestando atenção. Você não tá tomando posse que aquela palavra é para você, que aquela realidade é para você. É o próprio Deus falando comigo e com você. Entende? E nós precisamos entender essa verdade. É Deus. Entenda a coisa, você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. Então não adianta você ir em tais lugares, situações e realidades. Não adianta. E não adianta você achar que você foi na missa do Padre Pio no dia 23 e serve para o ano todo. Engano seu. Se você só vai na missa do Padre Pio, não adianta de nada. Pode ir à missa do Padre Pio no dia 23 de setembro? Pode. Mas você tem que ir à missa todos os domingos, pelo menos aos domingos. Amém? Você e eu, nós não somos católicos de missa de santo de padroeiro. Não, nós não somos assim. Nós não somos desse jeito. Nós não somos dessa forma. Nós somos católicos. Católicos que entendem que somos dependentes da Eucaristia, da palavra, do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Nós precisamos viver isso hoje e sempre. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio e sua busca incansável em aperfeiçoar-se ao Senhor e à sua santa vontade. Um padre que reza, eis o que deseja ser e como quer que principalmente o considerem. Este laço de dependência do seu Senhor e Deus, ó meu Jesus, dá-me a tua força, quando a minha pobre natureza se revolta diante dos males que a ameaçam, para que possa aceitar com amor as penas e aflições desta vida de exílio. Uno-me com toda veemência aos teus méritos, às tuas dores, à tua expiação, às tuas lágrimas, para poder trabalhar contigo na obra da salvação. Possa eu ter força de fugir ao pecado,
causa única da tua agonia, do teu suor de sangue e da tua morte. Destrói em mim o que te desagrada, e imprime no meu coração, com o fogo do teu santo amor, todos os teus sofrimentos. Abraça-me tão intimamente, um abraço tão forte e tão doce, que nunca eu possa deixar-te sozinho no meio dos teus cruéis sofrimentos. Só desejo um único alívio, repousar sobre o teu coração. Só desejo uma única coisa, partilhar da tua santa agonia. Possa a minha alma inebriar-se com teu sangue e alimentar-se com o pão da tua dor. Amém. Livro Padre Pio, o Estigmatizado. Autora Maria Wieniawska. Página 215-231.